Dia, gente. Então, vamos para mais um dia, né? Mais uma live. E é isso aí. Então, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a focalização, sabe? Quando quando tem algo gritante assim em você e aquilo repercute em vários sintomas, né? Então, a experiência somática e a focalização e o Wolf, eles são terapias irmãs, irmanadas, entendeu? Então, a experiência somática, ela vai dar uma base muito boa para o nosso autoconhecimento, porque ela se, por exemplo, se você tem um quadro de ansiedade, se você tem depressão, se você tem pânico, ou se você tem processos dissociativos, o, o mais interessante é você lidar com a experiência somática, entendeu? Com o Rolf, com a focalização, entendeu? Porque elas têm arcabouço, um arcabouço melhor para lidar com as suas questões, entendeu? Não que as questões da transcendência estejam de lado, entendeu? Porque é importante você transcender, mas é importante você estar imanente no corpo, entendeu? Porque essa ideia de transcendência, ela pode também estar associada a algo que, para um psicótico, no caso, ela pode ser interessante, ela pode ser, tipo assim, interessante até um certo ponto, entendeu? Quando, por exemplo, nos labirintos da mente, né? Para um psicótico, vamos supor, um psicótico, uma pessoa dissociada, ela vai tomar a questão da transcendência, das doutrinas, das filosofias, né? Da transcendência, vai ser bem legal até o ponto em que aquilo não aquilo dá presença a ela, entendeu? Até o ponto que aquilo dá presença a ela. Porque a base do conhecimento da psicologia, ela parte do pressuposto de que a presença, ela é, mesmo quando você não está presente, você está presente, entendeu? Então, se, por exemplo, o psicótico, ele ele está dissociado, se a pessoa está dissociada e tem algo que segura ela aqui na Terra, né? E esse algo é uma busca por uma transcendência, isso vai estar reforçando, de certa forma, a, vai estar reforçando uma, todo um contexto, né? E todo um caminho que a pessoa vai estar seguindo e toda uma jornada, né? Psicológica, mas que faz bastante sentido. Mas chega um ponto que, se aquilo é alcançado ou se aquilo é de alguma forma deixa de acontecer, deixa de ser validado, no caso, a pessoa ela pode se sentir bastante frustrada, entendeu? Eu tô falando isso porque foi algo que eu passei, entendeu? A pessoa pode se sentir bastante frustrada. E a partir do,
E o que segura a pessoa nesse momento, depois dessa transcendência toda, depois disso tudo, na realidade é a corporalização da mente, entendeu? Eu volto sempre para essa questão da corporalização da mente, porque é o que segura. Porque basicamente nós temos dois vetores. Um vetor que vai para o corpo e um vetor que vai para o espírito, entendeu? Esse vetor que alimenta o corpo, que se comunica do espírito para o corpo, ele precisa estar bastante forte, entendeu? E o vetor que se comunica do corpo para o espírito, ele também precisa estar bastante equilibrado. Então eles precisam estar bastante equilibrados, entendeu? Então corporalizar a mente significa é mais fácil você produzir um sentido existencial para a pessoa, entendeu? Do que a pessoa ficar mentalizada, entendeu? Do que a pessoa ficar só no transcendente, só na função transcendente. Se a pessoa ficar só na função transcendente, se ela perdeu a função cotidiana, se ela perder as funções rotineiras, ela perde o contato com o mundo, entendeu? Ela perde o contato com o mundo. Aí, tipo assim, nada mais cabe na caixinha dela, entendeu? Ela não cabe mais na caixinha de ninguém, entendeu? Ela não cabe mais na caixinha de nada. Aí é difícil manter uma pessoa assim, entendeu? É difícil conviver com uma pessoa assim, entendeu? Eu tô falando porque eu passei por isso, eu passo por isso, entendeu? Então, tipo assim, eu sou um psicoeducador, entendeu? Então eu tô fazendo essas lives como de forma psicoeducadora. Então a questão é corporalizar a mente. Mas como que eu vou corporalizar a mente? Pelo SE e pelo ROV. E pela focalização, entendeu? Você vai usar essas técnicas. Se você já se aceita do jeito que você é, tudo bem. Mas se você tem um diagnóstico, se você está insatisfeito com o que você está passando, o que você é, o que você está passando, então a maior questão que tem, se você está numa fase de transição, a maior questão, o que você deve escolher, basicamente, é corporalizar a mente. Por exemplo, casos de esquizofrenia. Casos de esquizofrenia, eles, a maioria deles não são relatados, entendeu? Depois que eles ganham algum tempo, entendeu? Depois que eles ganham algum tempo, a pessoa adquire maturidade com aquilo. Normalmente essas pessoas elas são chamadas para o trabalho voluntário, para um trabalho assim, quase que um trabalho assim, vamos dizer assim, um trabalho assim. Normalmente essas pessoas sofrem muito, entendeu? Elas sofrem muito. Elas sofrem o preconceito social, elas já têm o embotamento dos sentimentos, entendeu? Ela já tem uma mente muito dissociada, então muitos atravessamentos, elas têm dificuldade de ter a identidade dela, de fincar a identidade delas, entendeu? Então elas sofrem muito, muito mesmo, em grupo, principalmente em grupo, entendeu? Porque muitas delas têm mediunidade, entendeu? Muitas delas são
paranormais, são médiums. E em grupo, os espíritos eles estão mais próximos, entendeu? E normalmente tem aquelas pessoas que acabam falando coisas que machucam, entendeu? Falam coisas que machucam. Falam coisas que normalmente para elas são evidentes, mas que para aquele que está passando pelo processo esquizofrênico, ou psicótico, ou dissociativo, aquilo machuca muito mesmo, fere muito a alma da pessoa, entendeu? Então, essas pessoas, quando elas não conseguem, elas vão adquirir a corporalização da mente delas, costuma ser 20 anos, 30 anos depois do diagnóstico, entendeu? Muito tempo mesmo, entendeu? O grande problema que eu estava conversando com a psiquiatra, com psiquiatras, o grande problema é que eles costumam, tipo assim, se suicidar no cotidiano que eles vivem, entendeu? Eles costumam praticamente interromper. Eles querem interromper, eles querem parar de tomar o remédio, entendeu? Eles querem. Eles não aderem ao tratamento, eles ficam sempre voltando, indo, voltando, entendeu? E eu sei o quanto que isso é sofrido, entendeu? Eu sei o quanto que essa maturidade é igual uma espiga de milho, um espigão de milho, entendeu? No começo vai demorar, entendeu? É congênito, é genético, entendeu? É epigenético, tem a ver com a epigenética. Então vai demorar um tempo para fazer o processo de maturação da pessoa que tem esses transtornos. E eu não falo só de esquizofrenia, eu falo de transtorno borderline, transtorno psicótico, mania bipolar, entendeu? Então a grande questão, o que se espera dessas pessoas é a maturidade, entendeu? Quando essas pessoas alcançam a maturidade, é igual aquelas pessoas que usaram crack e de repente pararam, entendeu? Fizeram um tratamento e pararam. Se tornam grandes pessoas, entendeu? Você não sabe o potencial que uma pessoa dessa tem numa instituição depois, entendeu? Então, tipo assim, eles fazem grandes transformações. Eles têm uma vida assombrada, normalmente, né? Mas eles fazem grandes transformações, entendeu? Quando eles publicam livros, esse tipo de coisa assim, isso é fundamental para a sociedade, entendeu? Hoje está se buscando pessoas amadurecidas, pessoas que têm esquizofrenia, que tiveram um transtorno esquizofrênico, trataram e que estão amadurecidos, entendeu? Que de certa forma já se amadureceram, entendeu? Então já se acostumaram com a rotina, já se corporalizaram a mente, entendeu? Então a grande sacada é corporalizar a mente. Então pode ser no yoga, pode ser na focalização, pode ser na experiência somática. E o mais engraçado de tudo, é surreal, assim, entendeu? É que as pessoas não aguentam acompanhar essas pessoas, entendeu? Só a família mesmo, entendeu? Porque a família tem a obrigação.
Mas quando a pessoa não se revolta, quando a pessoa ela adquire uma maturidade, que ela permanece lúcida, consciente e ela sabe que ela tem um dever social, um dever quase que político, de estar passando o conhecimento também da sua genética, do seu dharma genético para a posteridade, entendeu? O seu dharma é congênito, do desvio congênito, mas que tem as elaborações altamente hipercomplexas da mente, assim, entendeu? Que às vezes quase ninguém consegue entender, entendeu? E essa experiência toda, isso é muito plausível, entendeu? De louvores, entendeu? E as pessoas precisam valorizar quem passa por isso, para que precisa haver um incentivo às pessoas que passam por isso, até porque outras pessoas estão passando, entendeu? Muitas pessoas estão passando por situações em que elas têm um problema um problema psicótico, um problema dissociativo, que elas precisam adquirir a psicoeducação, entendeu? Seja num toque, num auto-toque, seja numa yoga, seja na experiência somática, no Rolf, na focalização. Elas precisam dessa experiência de quem já passou, entendeu? E normalmente a sociedade ela tenta abafar a intenção, a gente vê que a intenção da sociedade, da própria família, do próprio círculo familiar mesmo, é tentar, tipo assim, tentar esconder essas pessoas, entendeu? E não dá pra fazer isso, cara. Isso, nós somos no século XXI. Tipo assim, se eu passei por isso, eu tenho que mostrar minha cara pro mundo, entendeu? Eu tenho que falar pro mundo e tenho que dizer assim, não desistam, entendeu? Não desistam. Não desistam jamais. Olha, eu tenho 10 anos de yoga, eu tem 25 anos que eu escrevo, que eu estudo, tem mais de 25 anos que eu estudo muito, e eu vi, tipo assim, coisas surreais acontecer com a minha vida, entendeu? Eu vi desde perseguição institucional até presenciei, assim, coisas que até crimes, assim, crimes cotidianos, assim, entendeu? Que você não é levado muito a sério porque você tem um problema, só que as pessoas fazem ideia do problema quando ele é remanescente, entendeu? Quando ele está saindo, quando está saindo o problema, tá aparecendo o problema, entendeu? Então, lógico que a pessoa não vai ter a lucidez e a maturidade que a pessoa de 41 anos, que já tem 20 anos de tratamento, tem, entendeu? Não vai ter essa maturidade. Mas você literalmente é esquecido, você é afugentado da sociedade, literalmente afugentado. As pessoas te afugentam de alguma forma dos seus círculos sociais
E isso é um crime, entendeu? É um crime. As pessoas te afugentarem, entendeu? Você não pode participar de um círculo mais estreito, entendeu? Então, eu tive um momento em que eu tive que partir para a internet, entendeu? Porque estavam querendo me boicotar, entendeu? Estavam querendo. E pessoas assim, conhecidas, entendeu? Pessoas de convivência assim, de 10, 20 anos, assim, entendeu? Porque eles não têm essa compreensão. A compreensão deles é uma compreensão automática, entendeu? Tipo assim, fulano é assim, então vamos. Você entende? E isso você tem que lutar, entendeu? Tem que lutar pela sua vida. Você tem que lutar pela sua vida, entendeu? Lute pela sua vida. Faça os exercícios de assentamento da mente no corpo. Leia bastante, se instrua no espiritismo, se instrua no budismo, se instrua no yoga. Conheça faça tipo um círculo. Se você é aquela pessoa que quer se instruir bastante, faça um círculo de todas as linhas de pensamentos que existem, entendeu? Igual eu fiz. Faça esse tipo de círculo e distingua uma coisa da outra. Depois você pode escrever isso, entendeu? Alimente a escrita, entendeu? Escrever é a melhor coisa que tem. Escrever é a melhor coisa que tem, entendeu? Se você está desregulado, quando você escreve, você está botando seu coração para fora, a energia do seu coração para fora. Você está circulando a energia do seu coração para fora, entendeu? Isso é extremamente. Isso ativa o cérebro límbico, entendeu? Isso ativa o córtex, o neocórtex, entendeu? Faça isso terapeuticamente. A escrita terapêutica, entendeu? Coloque sua energia para rodar, entendeu? Coloque sua energia para rodar, entendeu? E você vai ver o quanto que isso vai ser benéfico para você. Seja onde você estiver, o que você estiver passando, você pode entrar em contato comigo. Eu sou um psicoeducador, tenho formação em experiência somática, psicotraumatologia, psicanálise, gestalt terapia, tenho muitas formações em coaching, conheço a física quântica, conheço a física, química, matemática, biologia, química, conheço todas as matérias, porque eu estudei muito. As tradições milenares, entendeu? Então conheço o Bhagavad Gita, conheço os Upanishads, o Vedanta, um pouco do Vedanta, entendeu? Então, tipo assim, não é pelo conhecimento, entendeu? Você não deve me procurar pelo conhecimento só. Você deve me procurar porque eu tenho um amadurecimento acerca daquilo que eu experimentei, né? Acerca daquilo que eu vivi e me tratei durante 20 ou mais anos, entendeu? E amadureci dentro disso. Estou amadurecendo dia após dia, aprendendo, fazendo trabalho voluntário, entendeu? O voluntariado é muito importante nesse processo, entendeu? E é isso aí. Desejo a você que meu contato é o Instagram e tem um WhatsApp, né, que
você pode entrar em contato no direct aqui e você pode me procurar, entendeu? Meu WhatsApp é 27 99707 2273. Então eu sou consultor educacional, eu sou orientador, entendeu? Eu sou conselheiro, conselheiro de pessoas que estão passando por crises, entendeu? Então eu ajudo a pessoa a, a, a lidar com a crise dela, mas dentro de um sistema multidisciplinar, onde ela vai tipo se encaixar naquilo que ela tá naquele contexto que ela tá vivendo, entendeu? Sem querer inventar muitas modas, entendeu? Mas com a permissão, lógico, da família, com a permissão lógico, do psiquiatra, seja lá o que for. Porque também o papel do estesista, né? Eu tenho uma formação quase total, completa da experiência somática, né? Então, o papel do estesista, a gente tem que ver até onde a gente pode ir, né? Porque foi uma porta que eu abri, entendeu? Porque normalmente o SE, você não pode fazer o SE se você for psicótico, entendeu? Então eu amadureci. Hoje eu me considero uma pessoa amadurecida, curada, digo assim, não curada, curada igual um queijo que cura, entendeu? Qual é o processo de curamento de um queijo, entendeu? Você tem um queijo, você tem uma massa pastosa de um coalho, né? E você vai coalhar aquilo e você vai botar num pano e você vai amassar aquilo até aquilo se transformar num queijo, entendeu? Então é isso aí que eu saí, entendeu? Eu saí um queijo, entendeu? Um queijo curado, entendeu? Esse é o significado de curar. Curar. Curadoria, entendeu? É quando você passa por todas as etapas, entendeu? Você vai passando por todas as etapas. E é isso aí. E aí você tem a permissão, primeiro, do coração de Deus, do coração e da comunidade, entendeu? A partir do momento que você tem essa permissão de estar entrando, de estar fazendo a psicoeducação, de estar fazendo o processo de curadoria de outras pessoas, aí você vai abrindo espaço, entendeu? E eu já digo a vocês que é surreal o que acontece, normalmente o que acontece. O que eu passei, assim, tipo assim, eu não desejo para ninguém, entendeu? Eu vi amigos se afastarem, eu vi pessoas se afastarem, pessoas curtirem a vida doidado, depois quererem abafar a minha vida, entendeu? Eu vi tudo isso acontecer, entendeu? Eu vi... Então, o que eu digo a vocês, não se embotem, entendeu? Se você tem uma psicose, se você tem uma mania bipolar, se você tem uma esquizofrenia, se você tem um pânico. Um pânico não chega a ser uma psicose, ele quase é, entendeu? Mas não é, entendeu? Transtorno borderline, assim, entendeu? Não deixe... Você não precisa se empoderar com isso não, entendeu?
Não se empodere, não. Procure se afastar do diagnóstico, entendeu? Procure se afastar. Vai ter um primeiro momento que você vai precisar desse canudo, desse diagnóstico, para você se curar e se cuidar, entendeu? Mas depois vai ter um momento que você vai precisar se afastar e dizer, e quando você for entrar na sua essência, você vai se afastar do diagnóstico, se afastar do pensamento psiquiátrico, buscando ou as alternativas que eu apresentei aqui, ou buscando uma curadoria com você, para você lidar com esse tipo de... para você manejar isso aí, entendeu? É igual uma curadoria mesmo, é transformar o queijo mesmo, entendeu? Você vai estar transformando, você vai estar entrando, você vai estar pegando a chave para entrar na sua essência, entendeu? E não tem milagre aqui, entendeu? O milagre que tem é você se transformar pessoalmente e entrar com a chave no coração, entendeu? Então, se você tem um problema mental, você sabe que você precisa estar aqui, ó, no coração, entendeu? Você precisa de uma chave de acesso para o seu coração, entendeu? Então, esse é o segredo. O segredo não é nenhum The Secret, entendeu? Não é nenhum The Secret. O segredo é simplesmente você esperar a maturidade, maturar seu conhecimento, fazer reflexões, procurar as terapias corretas. O humanismo, ele tem muitas terapias corretas. A transcendência também, o transcendentalismo também, ele vai te dar muitas chaves de empoderamento, entendeu? Onde você vai se empoderar. Mas a vida é que vai mostrar, entendeu? Às vezes a sociedade ela pode se fechar para você, mas você não pode se fechar para você, entendeu? Você não pode se fechar para você. Você tem que estar aberto, entendeu? Paraquedas fechado, você cai, entendeu? O paraquedas você tem que abrir, entendeu? Então é isso. O transcendentalismo ele vai dar um empoderamento e a corporalização e a maturação ela vai ocorrer depois de um amadurecimento. É bem prático, bem pragmático mesmo, mas bem maduro mesmo, entendeu? É isso aí. Um bom dia, muito obrigado aí pela oportunidade de estar passando meu conhecimento e muito obrigado por estar sendo escutado aqui nesse canal da internet aqui. Falou!